Fala pessoal, vamos corrigir as questões de biologia de mais um simulado Enem. A gente começa por essa questão 99, que pergunta para a gente por que reservatórios de hidrelétricas podem emitir gases de efeito estufa, mesmo sendo considerados fontes de energia renovável. Para isso, a gente precisa entender que quando uma área é inundada para formar um reservatório, algumas estruturas acabam ficando submersas, como árvores, folhas, raízes, matéria orgânica do solo. E no fundo desse reservatório existe pouco oxigênio disponível. Então existe uma grande proliferação de bactérias anaeróbias. E essas bactérias anaeróbias, elas promovem uma decomposição anaeróbica dessa matéria orgânica. Elas degradam essa matéria orgânica produzindo principalmente metano, no CH4, e também dióxido de carbono, né, no CO2. E a gente precisa entender que o metano ele é particularmente importante aqui nesse processo porque ele possui um potencial de aquecimento global muito superior ao do CO2. Então, o alagamento ele está alterando o balanço de carbono porque ele está aumentando a produção de metano. Então, vamos ver onde a gente encontra isso nas alternativas. A letra A fala que está havendo um aumento da fotossíntese de algas que fixam gás carbônico. Não, isso está incorreto. A fotossíntese ela consome CO2, então ela remove carbono da atmosfera, né, o que tenderia a diminuir o efeito estufa, não aumentá-lo. A letra B fala que essas áreas alagadas promovem aumento da respiração aeróbica de peixes que emitem gás carbônico. Está incorreto, os peixes eles realmente produzem CO2 pela respiração, só que a biomassa desses peixes é relativamente pequena. Então a contribuição deles para essas emissões é muito menor do que a decomposição bacteriana, né, daquela enorme quantidade de matéria orgânica inundada. A letra C fala o que a gente está procurando, né? Que as áreas alagadas promovem aumento da decomposição anaeróbica por bactérias que emitem metano. É exatamente isso, né? O mecanismo que foi discutido aqui. Existe matéria orgânica submersa em um ambiente pobre em oxigênio, com a presença de bactérias anaeróbias, o que leva a uma produção de metano. A letra D fala de redução da combustão de incêndios naturais que emitem gases de efeito estufa. A redução de incêndios diminuiria as emissões, né? O enunciado está perguntando para a gente o que aumenta a contribuição do reservatório para efeito estufa. E a letra E fala da redução da sedimentação de matéria orgânica que produz combustíveis fósseis. Está incorreto, combustíveis fósseis são formados ao longo de milhões de anos, então não é esse o processo que explica essas emissões que são observadas nos reservatórios hídricos. Então, com isso, a gente fica com a letra C como nosso gabarito. A próxima questão, questão 100, é uma questão que trata da relação entre estruturas celulares e funções específicas nos espermatozoides. E ela pergunta para a gente qual substância teria ação diretamente nos centríolos da célula. Para resolver essa questão, a gente precisa lembrar a função dos centríolos, né? Os centríolos, eles são estruturas formadas por microtúbulos. Importante a gente lembrar. Tá? E eles participam da organização, né, de cílios e flagelos. No espermatozoide, a gente sabe que esse flagelo ele é fundamental para o deslocamento da célula. Então, se uma substância ela causa má formação dos flagelos e inviabiliza o deslocamento do espermatozoide, ela está afetando uma estrutura diretamente relacionada aos centríolos. Por isso, aqui o gabarito seria a letra B, né, que trata da substância 2. Fala que é uma substância, né, que promove a seguinte alteração: má formação dos flagelos, inviabilizando o deslocamento da célula. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas para entender por que não poderia ser elas, né? A substância 1, a questão fala que ela reduz a produção de ATP, inibindo a motilidade celular. Então, é uma substância que aponta para as mitocôndrias, né? Já que diz que promove uma redução de ATP. Então, a estrutura celular que a gente vai pensar são as mitocôndrias. A
A substância 2 é exatamente o que a gente está buscando, né? Que trata dos centríolos. A substância 3 altera a superfície membranosa da cabeça. Ela está mais relacionada à membrana plasmática. A substância 4 ela reduz enzimas hidrolíticas. Então, isso para a gente aponta para o acrossomo. E a substância 5 altera a condensação da cromatina, né? Então, é uma substância que está relacionada ao núcleo. Então, o raciocínio central é o seguinte: os centríolos organizam estruturas microtubulares, como cílios e flagelos. Logo, se ocorre uma alteração na formação do flagelo, isso indica que está ocorrendo uma ação sobre os centríolos. Com isso, a gente fica com o nosso gabarito letra B. Vamos agora para a questão 102, uma questão que aborda um tema muito moderno dentro da biologia e da própria medicina, que é a terapia gênica. O enunciado fala para a gente de distrofias hereditárias da retina, que são doenças causadas por mutações em genes presentes nos fotorreceptores. E para tentar corrigir esse problema, os pesquisadores utilizam adenovírus modificados que funcionam como vetores virais, ou seja, como veículos capazes de levar genes para dentro das células. A pergunta é: como essa terapia permite que as células da retina recuperem sua função? É isso que o enunciado quer da gente. O raciocínio é simples. Se a doença ocorre porque um gene está defeituoso, a introdução de uma cópia funcional desse gene vai permitir com que a célula volte a produzir a proteína correta. A gente precisa lembrar do fluxo da informação genética, né? DNA gera RNA, que gera proteína. Portanto, se a gente está inserindo um gene funcional, a célula passa novamente a sintetizar proteínas funcionais e recupera sua atividade. Portanto, a gente fica com a letra B como alternativa correta, né? Que diz que essa terapia faz com que as células da retina recuperem sua função ao permitir a síntese de proteínas funcionais. A letra A fala que essa terapia reduziria danos provocados pela incidência da luz, e não é essa a forma de atuação da terapia gênica. O problema descrito aqui não está sendo ambiental nem causado pela incidência luminosa, a causa está sendo genética. Então, para corrigir esse gene defeituoso, para corrigir esse problema, a gente precisa corrigir o gene defeituoso, né? O que é diferente de proteger a retina da luz. Então, a gente descarta a letra A. A letra C fala que essa terapia estimula a ocorrência de mitoses. Não. A terapia gênica não tem como objetivo estimular a mitose. O problema aqui não está sendo a falta de divisão celular. O problema está sendo a presença de genes defeituosos, e é isso que a terapia gênica vai buscar corrigir. A letra D fala que essa terapia busca ativar a imunidade adaptativa. Não é isso, a ativação da imunidade adaptativa é o objetivo principal das vacinas e não da terapia gênica. Aqui a gente não está diante de vacinação. E a letra E fala que essa terapia gênica vai buscar inibir a atividade inflamatória. Não foi por isso que a terapia gênica foi desenvolvida. A terapia gênica visa corrigir uma alteração genética. Então, com isso, a gente conclui que a nossa resposta é a letra B. Questão 106, que aborda um tema muito atual, né, que é o uso das vacinas de RNA mensageiro no tratamento do câncer. O texto traz para a gente um estudo publicado na revista Nature, que diz que os pesquisadores observaram aumento da sobrevida de camundongos com melanoma e carcinoma pulmonar após o uso de uma vacina de RNA mensageiro. Para resolver essa questão, a gente precisa lembrar como que funciona uma vacina de RNA mensageiro. Diferentemente das vacinas tradicionais, ela não fornece proteínas nem vírus vivos. O que ela fornece é uma molécula de RNA mensageiro contendo a informação genética para que as próprias células do organismo possam produzir determinadas proteínas. Então, essas proteínas podem funcionar como antígenos tumorais ou como moléculas capazes de estimular o sistema imunológico, né, ajudando no combate desses tumores. Dessa forma, o organismo passaria a reconhecer melhor as células cancerosas e também teria um aumento da sua capacidade de combatê-las. Então, o efeito antitumoral desse tipo de vacina pode ser associado a
Letra D, produção de proteínas sinalizadoras do sistema imune. Por que que a letra A está incorreta? A letra A diz que o efeito antitumoral pode ser associado à ativação de células-tronco. Não, não é esse o mecanismo, né, das vacinas de RNA mensageiro. A gente sabe que células-tronco são células capazes de gerar outros tipos celulares, mas as vacinas de RNA mensageiro não atuam estimulando esse tipo de célula, né? O mecanismo dessas vacinas está relacionado à produção de proteínas e ativação imunológica. A letra B fala que elas estimulam, né, replicação de material genético viral. Não, elas não possuem vírus replicantes. O RNA administrado ele não se replica. Ele é apenas traduzido em proteínas e depois degradado naturalmente. A letra C fala da administração direta de antígenos proteicos. Aqui a alternativa está descrevendo as vacinas tradicionais, né, de subunidade, em que realmente ocorre a administração direta de proteínas antigênicas, mas nas vacinas de RNA mensageiro não é isso que acontece. O que é administrado é o RNA que contém informação para fabricar essas proteínas. Letra D é nosso gabarito, e a letra E diz que o efeito antitumoral se deve à transferência passiva de anticorpos contra proteínas tumorais. E não, a transferência passiva de anticorpos ocorre quando anticorpos prontos são administrados ao indivíduo, né? Por exemplo, em um cenário de administração de soro antiofídico, de anticorpos monoclonais, as vacinas não fazem isso, as vacinas estimulam a imunidade ativa. Então, com isso, a gente fica com a letra D como gabarito. Próxima questão, questão 109, que é uma questão que cobre um tema muito frequente em ecologia, principalmente quando ela é aplicada à sustentabilidade agrícola, que é o manejo integrado de pragas, conhecido pela sigla MIP. Então, o próprio enunciado ele traz uma definição importante, né? Diz que o objetivo do MIP é manter os insetos e ácaros em uma condição de não praga, né? De forma que não causem prejuízos econômicos, mas de forma harmoniosa com o meio ambiente. Ou seja, o MIP ele não quer exterminar totalmente as pragas, ele quer controlar suas populações de maneira sustentável. Então, para isso, a gente precisa analisar as estratégias, né? A estratégia 1 fala sobre a manutenção da monocultura. E, bom, essa não seria uma boa estratégia porque a gente sabe que a manutenção da monocultura favorece surtos de pragas e reduz biodiversidade. Então, não seria uma estratégia adequada. A estratégia 2 fala sobre controle químico realizado sempre no início da safra. E, bom, essa não é uma estratégia que corresponde ao MIP, porque no MIP a gente buscaria uma aplicação de defensivos somente quando fosse necessário, né? Lembrando que a gente quer uma estratégia harmoniosa com o meio ambiente. Então, não seria essa estratégia, né? Porque aqui fala de um controle químico realizado sempre no início da safra. Tá sendo uma estratégia muito radical, né? A estratégia 3 fala sobre a aplicação de inseticidas de amplo espectro. E aqui que está o perigo, né? Você utilizando inseticidas de amplo espectro, você está também eliminando organismos benéficos, né? Indo contra os princípios do manejo integrado, que quer buscar uma relação harmoniosa com o meio ambiente. A alternativa 4 fala sobre a instalação de armadilhas após o surgimento de danos visíveis na lavoura. E aqui já seria uma estratégia tardia, né? Que você estaria instalando armadilhas apenas após o surgimento de danos visíveis. Então, no MIP, nessa estratégia, a gente quer um monitoramento preventivo e não algo que surja só depois do dano já ter sido causado. Então, a gente fica, obviamente, né, vamos ficar com a estratégia número 5, que fala sobre o uso de predadores naturais seletivos, né, já que é uma estratégia que representa aquele clássico controle biológico, né, que é um dos pilares desse manejo integrado de pragas. Então, seria a única estratégia viável. Estratégia 5, letra E.
Vamos agora para a questão 114, que vai abordar um tema extremamente clássico dentro da ecologia, que é a eutrofização. O enunciado descreve para a gente uma situação em que um lago recebe despejo de esgoto doméstico e, a partir disso, essas algas azuis elas passam a se multiplicar excessivamente, né, formando uma camada densa na superfície da água. Esse fenômeno recebe o nome de floração ou bloom algal. E o ponto-chave aqui é entender o que existe no esgoto doméstico. A gente sabe que ele contém grande quantidade de nutrientes, né, principalmente compostos nitrogenados e fosfatados. Então, esses nutrientes eles vão funcionar como fertilizantes para as algas. Então, com muito alimento disponível, as algas vão se reproduzir rapidamente e vão passar a dominar aquele ambiente aquático. Então, a questão pergunta para a gente: o fenômeno da floração é consequência da, como eu disse para vocês, letra C, né? Enriquecimento da água com nutrientes nitrogenados. Como eu disse, né? Esse esgoto doméstico contém grande quantidade desses compostos nitrogenados. A letra A está errada, porque ela fala que o fenômeno de floração é consequência da variação da temperatura da água. A temperatura até pode influenciar o crescimento, mas ela não está sendo, nesse contexto aqui, né, em que há um despejo de esgoto doméstico, ela não está sendo a causa principal apresentada. A letra B fala em metais pesados, que vão causar toxicidade, mas não proliferação algal. E a letra D está incorreta porque ela fala que esse fenômeno é consequência da restrição da disponibilidade de dióxido de carbono na água, e isso não é verdade, né? Porque a redução do dióxido de carbono iria limitar a fotossíntese, não é isso que está acontecendo, está havendo uma proliferação excessiva dessas algas. E a letra E fala da introdução de espécies bacterianas externas ao ecossistema, não é esse o mecanismo que explica a ocorrência do bloom. O que explica a ocorrência desse fenômeno é esse despejo de esgoto doméstico contendo compostos nitrogenados que a gente encontrou na alternativa C. Questão 115 vai falar para a gente sobre a conservação do cerrado, né, que é um dos biomas mais diversos do planeta e que vem sendo bastante agredido ultimamente, sofrendo forte pressão por causa do avanço da agropecuária. O enunciado afirma para a gente que a vegetação nativa vem sendo substituída por pastagens e plantações, né, que estão alterando a ecologia e o clima desse ecossistema. Portanto, a pergunta que a questão nos faz é: qual estratégia ajudaria a reduzir esse processo de eliminação da vegetação natural? Bom, a gente já encontra essa resposta logo na letra A, por meio de sistemas agroflorestais, que são sistemas que combinam a agricultura com árvores e outras espécies vegetais. Então, em vez desse sistema remover completamente a vegetação, eles integram a produção agrícola com elementos da própria estrutura natural do ecossistema. Então, eles criam ali uma relação de harmonia, né, de entendimento e não de substituição. Isso ajuda a conservar a biodiversidade, a proteger o solo e reduzir a necessidade de abrir novas áreas para cultivo. A letra B fala sobre a adubação orgânica, que realmente é uma boa estratégia para fertilizar o solo, mas não é uma estratégia que vai estar combatendo o desmatamento, que está sendo o principal problema aqui causado pela agropecuária. A letra C fala sobre rotação de culturas, que na verdade é uma estratégia que ajuda no controle de pragas e não na eliminação da vegetação nativa. É uma estratégia mais voltada para controle de pragas e conservação do solo, mas não vai estar aqui reduzindo essa eliminação da vegetação nativa que a gente viu que é o problema da agropecuária. A letra D fala sobre a agricultura vertical, que é uma estratégia mais utilizada, né, para economizar espaço, mas não é a estratégia ambiental que o enunciado procura. E a letra E fala sobre plantio direto, que é uma estratégia que reduz erosão e degradação do solo, porém não vai atuar nessa preservação da vegetação do cerrado, que é a estratégia que a gente está procurando e a gente encontrou na letra A com sistemas agroflorestais.
Bom, pessoal, vamos agora para uma questão um pouquinho mais complexa, uma questão de genética, tratando sobre hemofilia, que a gente sabe que é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X. Para facilitar aqui para vocês, eu já deixei o quadro de Pinet montado, mas antes vou explicar para vocês o que a questão nos trouxe, né? A questão traz para a gente um homem que é hemofílico, então, portanto, o genótipo dele é XHY, e uma mulher não hemofílica, heterozigota, né? Não é hemofílica, porém ela é portadora, então ela é XH, XH. Realizando as combinações aqui, a gente vai se deparar com 4 combinações possíveis. XH, XH, que seria uma mulher não hemofílica portadora. Portanto, essa bolinha branca. Outra possibilidade, XH, XH, uma mulher hemofílica, então a bolinha preta. Outra possibilidade, um homem não hemofílico, XH, seria o quadrado branco. Outra possibilidade, um homem hemofílico, XH, o quadrado preto. Então, qual é o heredograma que expressa esses possíveis 4 fenótipos? Um homem hemofílico, um homem não hemofílico, uma mulher hemofílica e uma mulher não hemofílica. A única alternativa que mostra esses 4 possíveis fenótipos, né, essas 4 expressões dos genótipos, é a alternativa E. Vocês podem ver, é a única que apresenta essas 4 combinações possíveis que eu mostrei para vocês. A letra A, ela mostra apenas um homem hemofílico e uma mulher hemofílica, né? A letra B, ela mostra homem normal e mulher normal, na letra B, né? Trazendo também um homem hemofílico aqui. A alternativa C mostra homem hemofílico, mulher hemofílica e mulher normal, faltou o homem normal. E a alternativa D traz para gente o homem hemofílico, homem normal e mulher normal, faltando a mulher hemofílica. Então, a única alternativa que mostra todas essas possibilidades que a gente descobriu aqui a partir do cruzamento, né, quando a gente realizou esse quadro de Pinet, é a alternativa E, portanto a gente fica com ela como resposta. Bom, vamos agora para a questão 118, uma questão que trabalha a genética de populações e o impacto ambiental de barragens. O texto afirma para a gente que as barragens dos reservatórios elas separam as populações do peixe dourado, né? Fala aqui sobre a extinção do dourado em consequência das barragens dos reservatórios de usinas hidrelétricas. Quando isso acontece, os peixes de uma região deixam de cruzar com os peixes de outra região, né? Já que está havendo essa barreira ali separando essas populações. Essa troca de genes entre as populações a gente chama de fluxo gênico. Bom, com isso vocês já conseguem chegar aí, né, ao gabarito, já conseguem deduzir qual vai ser a nossa resposta. Mas, rapidamente, para a gente entender que se o fluxo gênico ele é interrompido, as populações vão ficar isoladas, a variabilidade genética diminui e a capacidade, né, a habilidade de adaptação da espécie também cai. Então, como a barreira ela foi criada pela ação humana, a gente está falando de uma barreira geográfica de ação antrópica. Por isso, a gente encontra essa resposta completa, né, com todos os itens que a gente conversou aqui, na letra A. A letra B está errada porque não existe cruzamento preferencial e nem migração cíclica, a questão não fala disso. A letra C está errada porque não é a propagação de mutações letais que está causando problema, é justamente essa separação por causa das barreiras. A letra D menciona a deriva genética, que pode até ocorrer depois, mas não é o mecanismo principal descrito. E a letra E fala sobre a adaptação convergente, que não tem relação com a situação apresentada.
Então, sempre que a questão falar em barragem, separação, separando populações e perda de variabilidade genética, a gente tem que pensar em interrupção do fluxo gênico, que é o que está acontecendo aqui nesse contexto. A questão 125 vai cobrar para a gente o ciclo replicativo do HIV e principalmente a diferença entre transcrição e transcrição reversa. Primeiro, a gente precisa lembrar que o HIV ele é um retrovírus, né? Portanto, ele possui RNA como material genético. Então, a gente dá uma olhada aqui nas etapas que a imagem está descrevendo para a gente. Na etapa 1, essa aqui, está ocorrendo a ligação do vírus ao receptor CD4 e, consequentemente, sua entrada na célula. Na etapa 2, está havendo síntese de DNA, né? Ocorre a ação da transcriptase reversa. O RNA viral ele é convertido em DNA. Atenção, porque aqui a gente tem uma conversão de RNA para DNA, ou seja, uma transcrição reversa, não a transcrição clássica, que seria de DNA para RNA. Aqui ocorre o contrário. RNA viral sendo convertido em DNA. Na etapa 3, esse DNA viral ele é integrado ao DNA da célula, formando o chamado provírus. Já na etapa 4, o DNA viral ele vai passar a servir de molde, né, para a produção de novas moléculas de RNA. E agora sim a gente está diante do processo de transcrição, que é esse processo DNA para RNA. Né? Aqui a gente volta a ter a transcrição clássica. E por fim, na etapa 5, ocorre a montagem e liberação dos novos vírus. Então, a questão pergunta para a gente, o processo de transcrição ocorre em qual etapa? Bom, como a gente viu, o processo de transcrição está ocorrendo na etapa 4, né? A gente fica com a letra D. Por que é na etapa 4? Como eu disse para vocês, o DNA viral ele já foi integrado, né? Aqui na etapa 3 já houve uma integração ao genoma, e dali em diante ele passou a ser utilizado como molde. A partir dali, a RNA polimerase da célula vai produzir RNA viral. Então, vai haver o processo de conversão de DNA para RNA, que é exatamente a definição de transcrição. Então, era o que a questão pedia da gente, né? Em qual etapa o processo de transcrição ocorria, e a gente ficou com a alternativa D como resposta correta. Vamos agora para a questão 129, que vai trabalhar com a gente sucessão ecológica e comunidade clímax. O raciocínio aqui é simples. A gente precisa identificar qual área, entre essas apresentadas na tabela, representa a floresta mais madura. Então, a gente sabe que na sucessão ecológica as primeiras espécies são chamadas de espécies pioneiras, e, portanto, uma alta densidade de espécies pioneiras indica um estágio em que está ocorrendo recuperação ambiental. Já organismos como bromélias, epífitas e fungos micorrízicos costumam ser mais abundantes em ambientes florestais já mais bem estruturados e ecologicamente estáveis. Então, analisando a tabela, a gente percebe que é na área C que a gente vai ter uma baixa densidade de espécies pioneiras e uma alta densidade tanto de bromélias quanto desses fungos. Que é justamente o que a questão pergunta, né? Qual área mais se aproxima de uma comunidade clímax? É o que eu te falei, uma área que já vai estar ecologicamente mais estável e com menos espécies pioneiras. Isso é exatamente o que a gente espera encontrar. Exatamente o que a gente espera encontrar está na alternativa C, né? Poucas espécies pioneiras e mais bromélias e fungos, que já são organismos que dependem, né, de ambientes mais bem estruturados e com maior estabilidade. Então, a gente fica com a letra C. As áreas A e D, elas possuem muitas espécies pioneiras, né, indicando estágios mais iniciais. A área B é uma área intermediária, né, está distribuída ali entre espécies pioneiras, bromélias e fungos. A área E apresenta baixa densidade em todos os grupos, né? Então, com isso, a gente conclui que a comunidade clímax que a gente estava procurando, ela pode ser encontrada na área C. Bom, vamos agora para a questão 131, que é uma questão que mistura fisiologia hormonal com saúde pública. O texto fala para a gente da incorporação que houve no SUS
do implante subdérmico liberador de etonogestrel, um método hormonal de longa duração, né? Um método contraceptivo que impede a ovulação e reduz o risco de gravidez não planejada. Mas atenção, aqui a pergunta não quer saber da gente como o implante funciona. Ela quer saber da gente qual é o benefício dessa política pública para a saúde coletiva. Então a gente precisa entender que quando o SUS oferece gratuitamente métodos contraceptivos eficazes como esse, ele está ampliando o acesso ao planejamento reprodutivo. Ou seja, as pessoas passam a ter mais autonomia para decidir se querem ter filhos, quando querem ter filhos e quantos filhos desejam ter. Então a gente encontra essa descrição, né? Esse objetivo dessa política na letra B, que é disseminação do acesso ao planejamento reprodutivo. A letra A está errada porque o objetivo não é simplesmente oferecer hormônios, né? Tem um propósito por trás dessa oferta. A letra C está errada porque a política não prioriza um grupo específico. A gente não pode afirmar que o atendimento está sendo exclusivamente para mulheres em idade fértil. A letra D está errada porque o implante não substitui de forma alguma o uso de preservativos, né, já que ele não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. E a letra está errada porque oferecer contraceptivos não é sinônimo de estimular o início da vida sexual, como a alternativa está descrevendo aqui. O que acontece é justamente uma promoção do planejamento reprodutivo, né? À medida que o SUS disponibiliza um método altamente eficaz, ele está ampliando esse direito. E é essa a principal finalidade coletiva da medida, que era o que a questão estava querendo saber da gente. Então a gente fica com a resposta da letra B. Vamos para a próxima questão, 132, que é uma questão que vai comparar o Papa Nicolau, né, ou citologia oncótica, com o teste molecular DNA-HPV. Então, na citologia, o profissional ele observa as células no microscópio, procurando alterações celulares sugestivas de lesão. Ou seja, ele depende de alterações morfológicas já existentes. Já o teste DNA-HPV, ele utiliza PCR para detectar diretamente o material genético do vírus HPV nas células que foram coletadas do colo do útero. E qual que é a vantagem disso? Que ele pode identificar a presença do vírus antes mesmo de aparecerem lesões celulares visíveis. Então a gente está tendo um adiantamento, né, nesse processo de diagnóstico. A gente não espera as lesões surgirem para que se possa dar o diagnóstico. A gente atua de forma precoce, detectando o material genético do vírus HPV nas células que foram coletadas do colo do útero. Então, a questão pergunta para a gente qual que é o benefício desse novo teste implementado e a gente fica com o gabarito letra D. Esse teste ele identifica o vírus antes do início das lesões celulares, permitindo o diagnóstico precoce. A letra A fala que esse teste bloqueia a replicação viral, e não é isso, teste diagnóstico não é tratamento, ele não bloqueia a replicação viral, nem impede as lesões. A letra B fala que ele altera o material genético das células cervicais, não é isso, PCR detecta DNA viral, ele não modifica o DNA de células humanas. A letra C fala que esse teste reduz a necessidade de exames invasivos, e não, ainda existe a necessidade de uma coleta cervical, né, como de habitual. A mudança não é na necessidade de exames invasivos ou não. O diferencial não é que ele é menos agressivo, mas sim que ele detecta o vírus molecularmente de forma precoce. E a letra E fala que ele diferencia infecções ativas de latentes. Não necessariamente, né? Detectar um DNA viral não significa necessariamente distinguir atividade viral, né, latência ou prognóstico individual com uma precisão absoluta. Não vai ser a detecção do material genético do vírus HPV ali que vai permitir a distinção, né, se é uma infecção ativa ou uma infecção latente. O objetivo aqui é detectar a infecção por HPV antes que as alterações celulares
possam surgir na citologia. Então, nossa resposta é a letra D. Vamos agora para a questão 133, que é uma questão que exige que a gente reconheça adaptações típicas das plantas de manguezal. Então, a gente sabe que o manguezal, né, ele é um ambiente muito peculiar. O solo ele é lodoso, encharcado, pobre em oxigênio e sofre muita influência da água salgada. Então, por isso, as plantas elas precisam resolver dois problemas principais. O primeiro é se sustentar em um solo instável e o segundo é conseguir oxigênio para as raízes. Analisar a tabela, a gente percebe que a espécie 2 ela apresenta duas adaptações clássicas dos manguezais, que são os rizóforos, que funcionam como raízes escora, né, ajudando na sustentação da planta, e os pneumatóforos, que são raízes respiratórias que emergem do solo para conseguir captar oxigênio da atmosfera, né? Então elas saem do solo e emergem para a superfície. Além disso, é uma espécie, aqui os rizóforos, que eu tinha comentado anteriormente, é uma espécie que também possui cutícula espessa, o que ajuda a reduzir perdas de água e enfrentar o estresse salino, né? Já que, como eu disse, existe uma grande influência de água salgada nesse ambiente. Então, a espécie que possui as características adequadas para esse reflorestamento é a espécie 2, que possui as características que a gente descreveu aqui como típicas do manguezal. Questão 134 agora, é uma questão que mistura biorremediação com engenharia genética. Então, o texto fala para a gente de hidrocarbonetos aromáticos, que são poluentes, né, que podem sofrer bioacumulação e biomagnificação, trazendo riscos para os ecossistemas e para a saúde humana. E uma forma de remover esses contaminantes é a biorremediação, que vai utilizar micro-organismos capazes de degradar essas substâncias. O problema é que a exposição contínua aos poluentes pode causar estresse celular e até mesmo matar esses organismos. É aí que entra a estratégia do DNA recombinante. O DNA recombinante a gente sabe que é uma técnica, né, de engenharia genética que permite inserir genes específicos em um organismo. Dessa forma, os cientistas podem criar micro-organismos mais resistentes ao poluente, ou até mesmo mais resistentes a esses poluentes, ou até mesmo mais eficientes na sua degradação. E essa resposta, né, a gente encontra na letra C. Fala que o uso dessa biotecnologia otimiza o potencial da biorremediação ao produzir micro-organismos mais resistentes à exposição ao poluente por meio da inserção de genes específicos, né, que por meio da tecnologia do DNA recombinante. A letra A fala em aumentar a complexidade genética, que não é o objetivo da técnica. A letra B está errada, porque quem é modificado é o micro-organismo e não o poluente. Não é o poluente que está sofrendo modificação. A letra D fala em organismos menos resistentes à bioacumulação, que é justamente o contrário do desejado, né? A gente quer mecanismos que sejam mais resistentes a essa exposição contínua. E a letra E fala de eliminação, né, de busca. Logo, o gabarito é a letra C. Pessoal, agora para fechar, vamos para a última questão do nosso simulado, questão 135, que é uma questão que trabalha o conceito de defaunação. Defaunação é a redução ou desaparecimento de animais nativos de um ecossistema, mesmo quando a vegetação ainda parece preservada. Então, aqui o texto fala para a gente da redução dos cervídeos na Mata Atlântica, que são animais que participam de processos ecológicos importantes, como, por exemplo, a dispersão de semente, né, a herbivoria e a manutenção da dinâmica da vegetação. Então, mesmo que a floresta esteja visualmente presente, ela já pode estar funcionalmente desequilibrada, porque ela perdeu animais que exerceriam papéis ecológicos importantes.
Então, a questão pergunta para a gente: nesse caso, a defaunação resulta em desequilíbrio em todo o bioma ao, como eu disse para vocês, reduzir as espécies-chave de processos ecológicos, né? Então, são espécies, como eu disse para vocês, que possuem funções ecológicas essenciais, como dispersão de sementes, herbivoria, controle populacional, manutenção da diversidade vegetal, ciclagem de nutrientes. Então, são espécies-chave. Vamos analisar as outras alternativas. A letra A fala que a defaunação resulta em desequilíbrio ao impedir a fotossíntese do subbosque. Não, a defaunação não impede diretamente a fotossíntese. As plantas vão continuar realizando fotossíntese desde que haja luz, água e CO2, né, que são os componentes necessários para que as reações de fotossíntese aconteçam. A letra B fala sobre a elevação do número de espécies endêmicas. Não, justamente o contrário, né? A defaunação está reduzindo a biodiversidade funcional. Ela não vai aumentar o endemismo. A letra C fala sobre aumento da fragmentação de corredores ecológicos. Não, a fragmentação é causada principalmente por desmatamento, né? Por estradas, expansão urbana, agropecuária, como já vimos em uma questão anterior. A defaunação ela pode até ser consequência dessa fragmentação, mas não o mecanismo principal aqui. A letra D, nosso gabarito, né? Fala sobre redução das espécies-chave de processos ecológicos. Realmente é o correto, né? A perda de animais nativos vai comprometer funções ecológicas essenciais. Mesmo com a floresta aparentemente em pé, a gente já pode ter um contexto ecológico já empobrecido devido à perda dessas espécies. E a letra E fala sobre a diminuição da competição entre consumidores secundários. Não, os cervídeos eles são consumidores primários, né? São herbívoros. Além disso, a questão aqui não está tratando de competição entre consumidores secundários. Então, com isso, a gente conclui que nossa resposta realmente é a letra D, nosso gabarito. Com isso, a gente finaliza mais um simulado. Obrigado a todos que acompanharam. Bons estudos para vocês.